Bem-vindos a mais um Pergunte ao Professor de Psicologia, onde você vai lá no meu Instagram, manda uma dúvida polêmica, intrigante e eu respondo aqui. Primeira pergunta. Gostaria de saber sobre o impacto real da pornografia no comportamento das pessoas, já que tenho observado amigos tendo dificuldades em se relacionar por conta disso. Eu mesmo diminui drasticamente o consumo desse tipo de conteúdo ao perceber que estava me prejudicando de uma maneira real no meu casamento, me deixando ansioso, paranoico, coisas que eu nunca fui. Olha, o problema envolvendo pornografia é muito parecido com os problemas envolvendo jogos online, cassinos. É o problema chamado superestímulo. O que é superestímulo? Superestímulo é quando você, na sociedade, devido ao avanço tecnológico, tem um estímulo que instintivamente a gente reage. Como, por exemplo, sexualidade, julgar, competir. A gente instintivamente reage a isso. A treta do superestímulo é que esses estímulos que a gente naturalmente reagia, como estímulos sexuais, devido ao avanço tecnológico, estão sendo colocados na nossa sociedade no nível alto demais, causando disfunções. Quando descobriram os superestímulos pela primeira vez, foi com galinha. Eles pegaram uma galinha e pegaram os ovos da galinha, estavam lá todos arrumadinhos, e colocaram os ovos gigantes junto com os ovos da galinha. A galinha preferiu os ovos gigantes e abandonou os ovos que não eram gigantes. Ou seja, esse superestímulo existe para toda a sociedade. Aí qual que é o problema então da pornografia? O problema da pornografia é que a pessoa consegue, tanto homem quanto mulher, ter acesso a uma quantidade de materiais pornográficos, a cenas, a fotos, que, sei lá, alguém do século XX, que morreu nos anos 70 ou 80, não poderia ter visto na sua vida inteira. Olha que doideira, um adolescente hoje, com, sei lá, 16 anos, e que fica buscando esse tipo de material, pode talvez ter visto mais mulheres nuas e homens transando com as mulheres lá, mais do que o avô dele em toda a sua vida. Isso é devido ao superestímulo. E o nosso organismo reage mal a superestímulo. Então várias pessoas ficam viciadas em pornografia. Por exemplo, é frequente receber o e-mail que é mais ou menos assim: tenho 20 e poucos anos de idade e estou impotente. Aí ao contratar a terapia, a gente no processo descobre vício em pornografia. Imagina. Pessoas com 20 e poucos anos de idade estão ficando impotentes por conta de pornografia. Ou seja, essa preocupação é válida sim. Agora, afirmar que qualquer pessoa que consome pornografia vai ser viciada, aí não. Mas é claro que tem algumas pessoas que vão ter sua vida totalmente destruídas pelo vício. Isso vale, gente, não é só para pornografia não. É para qualquer vício, incluindo jogos eletrônicos, incluindo apostas online, incluindo drogas psicoativas, enfim. Então toma cuidado aí com a pornografia. Outra pergunta. Com quantos paus se faz uma canoa? Olha, essa eu não sei te responder, mas vou mandar aqui no chatbot GPT, inclusive tem vídeo aqui. Com quantos paus se faz uma canoa? Resposta, anota aí que deve ser verdadeira, hein? Agora não me responsabilizo. Não é possível fazer uma canoa com paus. As canoas são normalmente feitas de madeira, fibra de vidro ou plástico. Alguns povos indígenas da América do Norte e da América do Sul também podem fazer canoas a partir de cascas de árvore ou cascas de animais. É importante notar que a criação de canoas é uma atividade que requer habilidade e conhecimento especializados. E não é, olha só que importante, cara, tá melhor do que eu aqui. Não é recomendado tentar fazer uma canoa sem experiência adequada ou sem as ferramentas e materiais adequados. Beleza? Então, se você vai fazer uma canoa, não pode usar pau, ao menos de acordo aqui com o chatbot GPT. Próxima pergunta. Como a forma de vivência com a tecnologia atualmente afeta a pessoa com foco nos transtornos psicológicos? Olha, eu vou falar dois aspectos que a tecnologia tem piorado nossa vida. Primeiro, é em relação à nossa memória. Curioso, né? Porque ao mesmo tempo que o celular, a agenda, pode ajudar a gente a se organizar e a ter uma boa memória, é mito essa ideia de que não tem que usar a agenda, tem que usar a agenda sim, mas o avanço tecnológico do celular tem piorado nossa memória. Eu vou te falar por que piora. Existe a chamada memória operacional, que é uma memória temporária que a gente usa para poder lidar com as informações do dia a dia. Vamos supor, por exemplo, que eu te falo, você está lá dirigindo, eu falo, vira a segunda direita. Essa informação ela vai ser processada lá pela memória operacional, depois é descartada. E essa memória operacional ela é essencial para a gente viver bem. Qual que é o problema?
O uso contínuo de celular com notificação tem comprometido a nossa memória operacional. Olha que doideira! Uma parte da nossa memória operacional fica reservada para esperar notificações. Então aí claramente a gente vai ter esse problema de memória operacional. E ainda falando de notificações, existem pessoas que começam a desenvolver ansiedade por esperar essas notificações. Inclusive, é bem interessante, né, a diferença que existe entre estar no YouTube ou estar no Instagram, no Facebook. Quando você vem para o YouTube, você mais ou menos sabe o que você quer. Você em busca dos canais que você gosta, como a mente funciona, o canal do Pirula, ou você está querendo ver, sei lá, os cortes lá do Casimiro, enfim. Você tem algo, né, que você está querendo buscar, e quando você chega no YouTube, aparece uma série de opções para você buscar. Agora, o Instagram e o Facebook é um consumo muito mais passivo da informação. É simplesmente você colocar um negócio para ficar se atualizando e como se você dissesse, me surpreenda, e aí, me manda um conteúdo legal. É assim que funciona o TikTok, o Instagram, o Facebook. E isso também gera ansiedade. Isso também gera ansiedade porque a gente fica viciado em receber notificações. E o pior é o seguinte, é um reforço que a gente chama de reforço intermitente. O que é reforço intermitente? É aquele reforço que acontece de vez em quando. É tipo do caça-níquel. Já viu um caça-níquel? O cara coloca uma moeda, perde, coloca duas, perde, 3, 4, 5. Chegou na 20ª, ele ganha um monte. Ganha menos do que ele gastou, mas ganha um monte. Isso é reforço intermitente, porque aí ele vai gastar mais ainda nas próximas. E nas notificações também tem reforço intermitente. Isso também piora a nossa saúde mental. Agora, além dos problemas envolvendo as notificações, tem um problema que eu já comentei aqui no vídeo, que é a pornografia. O acesso à pornografia, o uso e o consumo desse tipo de material, que se popularizou aí, principalmente com o uso do celular, ele é um problema. E olha só, gente, eu não tô falando em questão moral não, certo? Quem acompanha meus vídeos já viu falando de droga psicoativa de forma bem aberta, sobre guerra às drogas. Eu não sou uma pessoa moralista. O problema de pornografia não tem a ver com o fato de ser sexualidade. Tem a ver com o fato de ser um superestímulo e as pessoas estão ficando impotentes e tendo mais dificuldade para se relacionar com pessoas de verdade no dia a dia devido ao vício na pornografia. Egoísmo e altruísmo são naturais? Uma pergunta boa, né? Essa pergunta é legal pelo seguinte. Quando a gente pega o início lá da psicologia, principalmente com Freud, a gente pensa o tempo todo em instintos que vão ser bloqueados pela sociedade. Ou seja, ao bloquear meus instintos, que são animais, que seria o id, né, do Freud, ao ficar simplesmente reprimindo os desejos, a sociedade ia ficar cada vez mais neurótica. Inclusive, no Mal-Estar da Civilização, Freud fala sobre isso. Freud diz que a neurose é o preço que se paga para se viver em sociedade. Ou seja, historicamente, a psicologia estudava se o ser humano não tem instintos que seriam instintos ruins, né? Só que a gente, no nosso dia a dia, percebe que a gente também tem certas coisas que só o ser humano faz, como solidariedade, como o próprio altruísmo, e que são humanos. Será que não tem algo de natural nisso? Porque é natural a gente compreender o egoísmo como sendo algo mais inato, a raiva como sendo algo inato. Mas e o altruísmo? Será que não tinha algo natural também? Ô gente, vamos lá. O ser humano, isso é bem pacificado já, não é nem bom nem mal por natureza. Mas é claro que ele vai ter instintos que podem ser identificados como instintos bons e instintos que são maus. O altruísmo, é claro que ele tem elementos aí na evolução que chegam ao ter o altruísmo ser humano. Por exemplo, se a gente pega a chamada seleção por parentesco. O que é seleção por parentesco? Olha que bizarro, eu tenho animais, por exemplo, uma cadela, que para proteger os filhotes, pode colocar a própria vida em risco. Isso aí seria uma forma embrionária, claro que não é a mesma coisa, do que a gente chama de altruísmo. E aí Richard Dawkins brilhantemente vai falar do gene egoísta, que na verdade, os genes para serem realmente proliferados, eles fazem os seres terem, inclusive, certos comportamentos que vão contra a sua própria existência. Como aqueles peixes, né, que para poder reproduzir, colocam em risco sua própria vida. Então, o ponto é que tanto o egoísmo quanto o altruísmo vão ter alguma base biológica. O ser humano não é uma tábula rasa. Vamos parar com esse papinho de que não existe natureza humana. Cara, sei lá, se eu tivesse no século XIX falar que não existe uma natureza humana, beleza, mas no século XXI tem gente falando sobre isso. Se não existisse natureza humana, a gente ia aprender como? Como que a gente ia realmente, a partir da nossa história, a partir da nossa vivência, poder aprender alguma coisa? Numa tábula rasa, não dá para escrever nada, certo? Então, na verdade, o ser humano tem elementos instintivos
tanto pro bem quanto pro mal, quando a gente pensa assim em termos de moralidade. Agora, é curioso que a gente dificilmente vai compreender que o altruísmo também vai ter carga genética, carga biológica. É claro, gente, não vai ter nada que vai ter no nosso comportamento que em algum momento não teve uma carga genética. As pessoas antigamente tinham aquele debate, nature versus nurture, natureza versus criação. Hoje a gente já sabe que o ser humano é um ser biopsicossocial, ou seja, tem a genética, tem a biologia e tem as interações. Então, o egoísmo, o altruísmo, tudo está na natureza humana. Qual é a melhor maneira de fazer alguma coisa com constância? Por exemplo, ler todos os dias. Olha, tem algumas coisas que você pode fazer sim. Primeiro, de alguma forma, você tem que incorporar isso na sua rotina. E quando eu digo isso, já imagine como seria sua vida toda fazendo aquilo naquele horário. Se vão ser só 4 páginas por dia que você vai ler, 5 páginas, não importa. Crie uma rotina, coloca o despertador para poder te lembrar de naquele horário você fazer aquilo. Vai chegar uma hora que seu corpo vai acabar acostumando. Os maiores erros das pessoas ao poder criar novos hábitos é, primeiro, querer fazer tudo de uma vez só. Então a pessoa não tem hábito de ler, quer saber, vou ler Guerra e Paz. Eu vou começar hoje, vou ler todo hoje. Cara, não. Você tem que entender que o hábito requer um início. E a caminhada, como diz lá o ditado chinês, né, a caminhada, o maior que seja, vai começar com o primeiro passo. Então, coloca na sua rotina. Estabeleça uma meta que você possa cumprir para o resto da vida. E o terceiro, que eu acho que é um dos pontos mais importantes. Se envolva mais com o processo do que com o resultado. Inclusive, o grande problema é que o ser humano responde muito mal a recompensas futuras. Ele responde muito melhor a recompensas imediatas, ainda que sejam recompensas que sejam menos recompensadoras. Por exemplo, é mais fácil você se recompensar, sei lá, comendo uma coxinha com catupiry agora e tendo esse prazer agora, do que se recompensar de daqui a um ano tá tendo uma alimentação mega saudável, tá se envolvido com o seu novo corpo, com a sua nova saúde, enfim. A gente tem mais dificuldade quando a recompensa é longa demais. O ser humano tem dificuldade com isso. A gente brinca, né, com aquele teste, ao falar do teste do marshmallow, de ver as crianças que conseguem resistir e não coloca o marshmallow na boca, e estão na frente do marshmallow, ao falar de impulsividade. Mas a gente que é adulto é a mesma coisa, só que não é o marshmallow. Claro, a criança tem mais dificuldade para entender isso. Se você pegar uma criança pequena que gosta de chocolate, perguntar para ela, você prefere um chocolate agora ou 2 daqui a 1 hora? Ela vai querer um agora com certeza absoluta. Aí você olha, pô, mas deixa de ser bobo, né? Você pode pegar 2 daqui a 1 hora, rapidinho passa. Mas a gente, em relação às nossas metas, que duram 1 ano e meio, é a mesma coisa. Então, se envolva com o processo, coloque metas pequenas e insira isso na sua rotina. Pergunta polêmica, hein? O que você acha da psicologia cristã? Olha, o que eu vou falar aqui agora até pode ser entendido por algumas pessoas como polêmica, mas na verdade é algo bem fácil de entender e eu peço muito a sua atenção aqui pra gente falar sobre isso. Eu, em geral, sou super a favor de psicologia cristã e vou te explicar o motivo. Bom, é claro que eu sou contra terapias que vão ter técnicas baseadas, sei lá, em preconceitos, em acepções que vão surgir lá da religião. Por exemplo, claro que eu sou contra a terapia de reorientação sexual. A gente tem muita evidência de que terapia para mudar o sexo, a orientação das pessoas, gênero, que esse negócio não funciona. Que, aliás, pessoas que se submetem a esse tipo de terapia até tentam suicidar. Tá, mas e a psicologia cristã? Eu até concordo que vai ter muito psicólogo que se diz psicólogo cristão, que vai, talvez, usar essas técnicas aí de reorientação sexual e que devem ser totalmente proibidas mesmo. Tem que perder o CRP. O problema que eu vejo é que a gente vê, por exemplo, psicologia feminista. Você nunca vai ver alguém alegando que psicologia feminista não é algo científico. Nunca vai ver. Sabe por quê? Porque, na verdade, psicologia feminista não existe. Quando a gente fala de psicologia feminista, e eu sou a favor de existir também, viu? Sou a favor de psicologia feminista também. É que a gente está falando de nicho. Ou seja, eu acho razoável que uma mulher seja atendida por uma psicóloga que se diz psicóloga feminista. Assim como eu acho razoável alguém que é trans ter atendimento de um psicólogo trans. Agora, quando a gente vê cristãos, olha, você vai me desculpar, mas que existe preconceito na psicologia com o cristão? É claro que existe. Vou falar da minha vivência agora, isso aqui é evidência anedótica, mas lá na UFMG era comum a gente ter colegas que eram cristãos, católicos, evangélicos,
e que quando mencionavam a sua religiosidade, a sua espiritualidade, eram zoados, eram rechaçados. Falavam, você não pode ficar falando que você é cristão nas suas redes sociais. Que absurdo, absurdo. Então, se você entende psicologia cristã simplesmente como o nicho de trabalho, gente, os cristãos estão precisando de terapia. A gente não pode ficar criando barreiras para o cristão fazer terapia. Inclusive, o Iago Martins, que é meu amigo, frequentemente fala, olha, o ideal seria você buscar um psicólogo que é cristão e trabalha com TCC. Peraí, TCC é cheio de evidência científica, o pessoal adora falar das evidências científicas de TCC. Por que não um psicólogo que é cristão e que trabalha com TCC? Ô, gente, a gente tem que começar a se conectar mais com essas pessoas. Aí, se eventualmente, o psicólogo cristão fez técnica de reorientação sexual, aí eu concordo, tem que perder o CRP mesmo, tem que ser denunciado mesmo. Assim como crianças que estão indo num terapeuta e tem 4, 5 anos de idade, não desenvolveram totalmente o uso da linguagem, que vão no psicólogo, o psicólogo fala, olha, você com certeza é trans, esse psicólogo também tem que ser punido. Porque não existe instrumentalidade. Qualquer pessoa que sabe o mínimo de epistemologia científica, metodologia científica, sabe que não existe como a gente ter certeza. Já até gravei vídeo aqui sobre criança trans, enfim. Outra treta, né? Hoje falar o óbvio vira treta, mas é isso aí. Quando a gente vê lá um psicólogo falando com uma criança de 3 anos de idade, 4 anos de idade, que ela é trans, isso aí também devia ser investigado. Porque não existe instrumento para isso, certo? Então o meu problema é usar práticas que podem fazer mal para o indivíduo. E isso aí pode surgir em qualquer tipo de terapia, com qualquer tipo de psicólogo. Agora, o psicólogo não poder se identificar com um psicólogo cristão, isso é absurdo. Isso é absurdo, e aí quando você vê que é proibido falar que é psicólogo cristão, mas é possível falar que é psicólogo feminista, pô, aí você tá percebendo que é uma questão, infelizmente, de agenda. Cara, e pior que quando eu falo isso, parece que eu sou conspiracionista, enfim. Ah, o Alberto, direitista. Cara, direitista? Direitista não, gente. O fato é que esse papinho de direita e de esquerda é um papo que é insuficiente para poder falar do ser humano. Então, se a gente fala, por exemplo, de práticas baseadas em neuropsicologia, pô, esse é de direita, é reducionista, positivista. Ah, mas se eu falo da importância de acabar com a guerra às drogas, pô, é Zé Droguinha. Vamos amadurecer um pouco mais, né? Bom, espero que tenha tirado sua dúvida. E depois, vai lá no meu Instagram, @AlbertoDeliso, me segue. Agora, se você quiser conversar diretamente comigo, tem que virar apoiador, né? Clica no link da descrição e a gente se vê lá no grupo secreto de apoiadores. Até lá.